Bom, pessoal, eu sou o professor Leonardo Santoro e eu vou corrigir com vocês a lista de exercícios sobre o esquema básico da contabilidade de custos. Vou começar pelo exercício proposto. Se vocês já tiveram a oportunidade de ler, né, o enunciado, vocês vão perceber que esse exercício não fala de despesa. Então eu tenho, basicamente, o meu trabalho aqui vai ser separar os custos diretos dos indiretos e montar o quadro de apropriação de custos para os dois produtos, o sabão em pó e o sabão líquido. Bom, como custo direto eu tenho a matéria-prima. Eu sei que o sabão em pó se utilizou de 12 mil quilos e que cada quilo custou R$ 2. Está lá no enunciado. Eu sei que o sabão líquido se utilizou de 8 mil quilos, que cada quilo custou R$ 2. Quanto à mão de obra, eu sei que o sabão em pó se utilizou de 6 mil horas de mão de obra e que cada hora custa R$ 5. Eu sei que o sabão líquido se utilizou de 3 mil horas e cada hora custa R$ 5. Bom, por que eu incluí aqui depreciação da máquina? Se vocês olharem lá no final do enunciado, vocês vão perceber que ele diz que a indústria comprou uma máquina que tem, né, uma capacidade de fabricação de 400 mil quilos, que é a vida útil dessa máquina, e diz que essa máquina custou 320 mil. E fala que esse custo ainda não está incluído na relação acima, isto é, não está naquele custo de depreciação de 12 mil lá do enunciado. Okay? Então a gente vai ter que calcular o quê? Quanto custa por quilo a depreciação dessa nova máquina. Ok? Então vou usar esse cantinho aqui da planilha para fazer esse cálculo. Essa máquina foi adquirida por 320 mil. Certo? E tem uma vida útil de 400 mil quilos. Se eu dividir o valor que eu comprei a máquina pela vida útil dessa máquina, eu vou saber que cada quilo de produto vai ter um custo de 80 centavos de depreciação. Ok? Voltando então lá para a minha tabela de apropriação de custos, quanto vai custar então a depreciação da máquina para o sabão em pó? A gente sabe que esse sabão em pó consumiu 12 mil quilos de produto, de matéria-prima. Cada quilo tem um custo de 80 centavos de depreciação, basta fazer a conta. Mesma coisa para o sabão líquido. A gente sabe que ele usou 8 mil quilos, cada quilo tem a depreciação, né, de 80 centavos. Então já estou com o total de custos diretos calculados. Sabão em pó vai utilizar 24 mil de matéria-prima, 16 de sabão líquido, 16 mil. Mão de obra, 30 mil para o sabão em pó, 15 mil para o sabão líquido, depreciação 9.600 para o sabão em pó, 6.400 para o sabão líquido. O que acontece agora? Eu tenho que dividir os custos indiretos para esses dois produtos. Ok? Como é que eu vou fazer isso? O enunciado fala que os custos indiretos de produção são apropriados aos produtos de acordo com o tempo de mão de obra empregado. Então vamos calcular aqui do lado a base de rateio. Eu sei que a mão de obra para o sabão em pó consumiu 6 mil horas. Está lá no enunciado. Para o sabão líquido, 3 mil horas. Isso vai me dar um total de 9 mil horas. Somando as duas. O que isso quer dizer? Sabão em pó mais sabão líquido consumiram um total de horas de mão de obra de 9 mil. O que eu quero saber? Qual é a relação entre o tempo de mão de obra do sabão em pó para o tempo total? E qual a relação do tempo de mão de obra do sabão líquido para o tempo total? Basta eu tirar aqui a relação, né? Vou fazer 6 mil, que é a quantidade de horas do sabão em pó, e vou dividir pela quantidade de horas totais. Então, o sabão em pó consumiu 66,67% do total de horas de mão de obra. Consequentemente, o sabão líquido vai consumir... O sabão líquido vai consumir 33,33%. Então vai ser nessa proporção que eu vou dividir os outros custos indiretos. Então, supervisão da produção. Qual o valor da supervisão da produção? 3.600. Então, 3.600 vezes 66,67% vai ser a parte da supervisão que vai caber ao sabão em pó. E
3.600 vezes 33,33%, a parte do sabão líquido. Depreciação do equipamento custou total de 12.000, sendo 6667 do sabão em pó e 3333 do líquido. O aluguel do galpão, total de 4.500. 6667 sabão em pó, 3333 sabão líquido. Seguro dos equipamentos, 1.500. Então, 1.500 vezes 6667 para o sabão em pó, 1.500 vezes 3333 para o sabão líquido. Energia elétrica, 2.400. 6667 2.400 3333. Então, para eu calcular agora o custo total, basta eu fazer uma soma, né, dos valores dos custos que nós já calculamos. Fazer a mesma coisa para o sabão líquido. Somando todos os custos. E eu sei o custo total, tanto para o sabão em pó quanto para o sabão líquido. Bom, então, depois que eu calculei os custos totais, eu posso calcular o custo unitário. Eu vou pegar o custo total, né? 79.680 para o sabão em pó, 45.399,20 para o sabão líquido. Vou pegar a quantidade que foi produzida, que está lá no enunciado, que foram 20.000 caixas de sabão em pó e 16.000 frascos de sabão líquido. E vou fazer o quê? Vou dividir o custo total pela quantidade produzida. Vou dividir o custo total pela quantidade produzida. E vou ter os custos unitários. Então, está resolvido aí o exercício proposto. Eu fiz o quadro de apropriação de custos, onde eu peguei os custos diretos, bem simples. Os custos indiretos, a gente usou a base de rateio, que foi a mão de obra, para achar a proporção, né? Também dividimos os custos indiretos. E calculamos o custo unitário, dividindo o custo total pela quantidade produzida, achando o custo unitário aí de cada um dos produtos.